boa noite. Hoje nós vamos falar do capítulo 10, né? A experiência de Joel. E só trazendo, né, uma retrospectiva, o André e o Vicente continuam transitando lá pelo salão do ministério, e o André é atento, né, às, às trocas de experiências, justificativas que as pessoas vão dando sobre o fracasso delas nos processos reencarnatórios. E aí chegou nesse capítulo 10 que o Joel vai contar a experiência dele. E eu vou contar aí com a ajuda de vocês, que já estão no estudo, né, há mais tempo, porque eu achei esse capítulo assim muito uma experiência que é narrada muito densa. Nas outras experiências que as pessoas foram falando, né, nos capítulos, eu consegui até me colocar no lugar delas. Mas a do Joel eu tive uma certa dificuldade, eu não consegui imaginar o que ele, né, como que foi essa experiência dele aqui. Então, eu vou fazendo a leitura e aí eu conto com a ajuda de vocês, tá? Para a gente aprofundar aí, porque eu realmente achei muito complexo essa experiência dele. Vamos lá. Afastando-nos para um canto do salão, acompanhei Vicente, que se dirigiu a um velhote de fisionomia simpática. Então, meu caro Joel, como vai? Perguntou atencioso. O interpelado teve uma expressão melancólica e informou. Graças à bondade divina, sinto-me bastante melhorado. Tenho ido diariamente às aplicações magnéticas dos gabinetes do socorro, no auxílio, e estou mais forte. Cederam as vertigens? Indagou o companheiro com interesse. Agora são mais espaçadas, e quando surgem, não me afligem o coração com tanta intensidade. Nesse instante, Vicente descansou os olhos muito lúcidos nos meus e disse sorrindo. Joel também andou nos círculos carnais em tarefa mediúnica e pode contar experiência muito interessante. O novo amigo me parecia um enfermo em princípios de convalescença. Esboçou um melancólico sorriso e falou: Fiz minha tentativa na terra, mas fracassei. A luta não era pequena e fui fraco demais. Pode passar, Rosa, por gentileza. O que mais me impressiona no caso dele, porém, interpôs Vicente em tom fraterno, é a moléstia que o acompanhou até aqui e persiste ainda agora. Joel atravessou as regiões inferiores com dificuldades extremas, após demorar-se por lá muito tempo, voltando ao Ministério do Auxílio, perseguido de alucinações estranhas relativamente ao pretérito. Ao passado? Perguntei surpreendido. Sim, esclareceu Joel humilde. Minha tarefa mediúnica exigia sensibilidade mais apurada, e quando me comprometi à execução do serviço, fui ao Ministério do Esclarecimento, onde me aplicaram um tratamento especial que me aguçou as percepções. Necessitava condições sutis para o desempenho de futuros deveres. Assistentes, amigos desdobraram-se em obséquios por me favorecerem e parti para a terra com todos os requisitos indispensáveis ao êxito de minhas obrigações. Infelizmente, porém, mas por quê? Indaguei, perdeu as realizações. Tão só em virtude da sensibilidade adquirida? Então, até aqui alguém quer comentar? Ele fala, né, que ele foi preparado de forma especial para a missão que ele tinha.
com sentidos mais aguçados, mais apurados, né. Eu entendi aqui que muito provavelmente ele ouviria os espíritos, veria, né, a espiritualidade amiga, e ele vai falar aqui também mais na frente que ele não ele se lembraria de algumas situações, né, ele não teria de todo o esquecimento. Então, seria realmente condições especiais. A gente, quem levantou a mãozinha pode falar, então. Foi eu, Renata. Só vou falar uma coisinha rápida. É, aqui quando fala ele que a moléstia o acompanhou até aqui e persiste ainda agora, né? E fala que ele atravessou as regiões inferiores com dificuldades extremas, após demorar-se lá por muito tempo. Então, assim, a gente percebe que, às vezes, né, uma coisa que a gente deixa de fazer corretamente, olha como que isso atrasa a gente lá na frente, né? É um tempo que ele teria que ter prestado aqui um serviço, fez o compromisso, e olha o tempo que ele ficou nas regiões umbralinas aí, né, pelo jeito que falam, e ele volta lá para o Ministério do Auxílio, mas ele ainda está perseguido de alucinações, e a gente vai ver aqui para frente que ele ainda está muito adoecido. Então, assim, não é simples, né, gente? Não é simples o não cumprimento dos nossos compromissos gera uma carga para a gente que a gente vai ter que carregar por um longo tempo e de uma forma bem dolorida, né? Foi isso que eu observei aqui nesse pedacinho. Pode falar, Renata, fica à vontade. E também o fato de não só não ter realizado as tarefas pelas quais foi preparado, né, para realizar, mas como realizar mal realizado. A gente já viu nos 2 capítulos anteriores que teve um que não realizou e teve um que realizou mal realizado. E Joel também ele está dentro desses 2 aspectos do serviço, comprometido, né. Então, assim, eu ia perguntar para Elaine aqui, porque como ela é dessa área da psicologia, porque quando eu li essa parte, né, eh, que ele diz assim: "Fiz minha tentativa na terra, mas fracassei". O que mais e diz, né, o que mais me impressiona no caso dele, porém, diz o Vicente, é a moléstia que o acompanhou até aqui e persiste ainda agora. Joel atravessou as regiões, ele atravessou as regiões umbralinas, porque ele estava todo descompensado, a mente dele, né, estava toda descompensada. Então, assim, quando ele fala desse quadro dele, me veio à mente, Elaine, que ele, como ia lidar com essa mediunidade, né, com esse psiquismo muito aguçado, ele estava, assim, tendo transtornos psiquiátricos, né? Tem as questões da vertigem, a parte dele que foi trabalhada para o que ele ia desenvolver aqui na Terra foi a parte mental, né? Aqui mais abaixo vai falar sobre isso. Então, assim, e a gente sabe que todos os transtornos, todos os desequilíbrios que a gente enfrenta aqui encarnado, eles se originam no espírito, né? Então, a mente desequilibrada aqui, ela está desequilibrada primeiro em espírito. Aqui vai se manifestar, né? A parte cerebral orgânica vai se manifestar aqui porque a matriz, que é a mente, está destrambelhada, está toda desorganizada, né? Então, aqui ele fala assim, ó, minha tarefa mediúnica exigia sensibilidade mais apurada.
Então, o trato mediúnico dele era uma mediunidade de uma sensibilidade mental muito mais aguçada. E como a gente vai ver no decorrer, né, do relato dele, ele se compromete muito porque ele extravia essa potencialidade de servir para curiosidades pessoais, né? Então, assim, a mente dele tinha uma sensibilidade mais apurada. Ele passou no Ministério do Esclarecimento, ele passou por tratamento especial para aguçar as percepções dele, né? As percepções, ele necessitava de condições especiais, condições sutis da mente, né? Para o desempenho dos futuros projetos, dos futuros deveres que ele ia realizar. Então, essa parte aqui do Joel, ela vai falar do desequilíbrio dele, né? Na questão da mente mesmo, de um processo muito mais profundo que esse espírito ia realizar. Então, eu não vou continuar, porque a gente vai chegar lá no decorrer da leitura, do estudo, né? Mas a mente dele passou por um tratamento perispiritual, ele passou por cirurgias no cérebro espiritual, para ele poder desempenhar as funções mediúnicas, os serviços que ele realizaria aqui. Então, toda a trajetória dele de desequilíbrio vai passar pelo mau uso da ferramenta que foi preparada para realizar uma coisa que não foi realizada. Então, eu ia te perguntar, Elaine, justamente isso, né? Isso não parece um transtorno psiquiátrico, né? Então, a gente deve lembrar que se a gente está assim, doentinho aqui na Terra e a gente desencarna doentinho, a gente vai chegar no plano espiritual doentinho. Então, tem muito, né, esse transtorno, essa parte mental dele em desequilíbrio, em desalinho. Ele passou pelo umbral, mas é porque a condição, né, íntima dele estava toda desajustada, desalinhada. O espírito, né, em espírito, a gente busca os ambientes que têm correlação com o que a gente está experimentando. Poderia ser isso, Elaine? Você consegue perceber isso ou não tem nada a ver? Você acha assim que não... Não, inclusive eu pensei nisso também, pensei nesse desequilíbrio e pensei para além, porque, por exemplo, quando a gente entra dentro de um serviço, né, de saúde mental em que as pessoas estão internadas lá para buscar uma estabilidade, que elas estão, às vezes, em surto psicótico, a gente ouve muitas falas desconexas, né? Muitos delírios, muitas alucinações. E eu fiquei pensando se não podia ser isso, sabe? A pessoa que vem com essa sensibilidade, aí chega aqui, não dá conta, e inclusive tem uns que cismam com determinada pessoa, se sentem, tem aquele sentimento persecutório, né? De que estão tramando contra eles, enfim. Isso passou pela minha cabeça, sim, Renato. Dei Porque uma viajada nisso, sim. aqui ele está falando assim, ó, voltando ao Ministério do Auxílio, perseguido, perseguido de alucinações estranhas. Então, a parte alucinatória, né? A parte Uhum. alucinatória fala desse lado de um possível transtorno, né? Dentro do que a gente vai ver ainda, no que está por vir, que você vai trazer para a gente. Pode falar, Amanda, por favor. Na hora que você foi falando, o que eu senti foi como se
ele tivesse em desconexão do mental, ele não conseguia. O que me veio, tá, gente? Como se ele tivesse em desconexão do mental com a intuição. Então, é como se ele não silenciasse a mente dele, ele ficasse só escutando a mente dele, e ele perdeu essa noção de escutar a voz interior dele mesmo, sabe? Escutar o espírito mesmo dele, né? Então, eles precisaram voltar ele para dentro dele mesmo, né? E tirar esses fantasmas da mente dele. Foi o que eu senti, assim. Sim, só que a gente, dentro do que você falou, faz total sentido. Obrigado pela participação. E só que aqui a gente precisa perceber uma coisa, Amanda. Ele ainda não voltou, né? Vamos usar o termo assim, uma brincadeira. Ele não voltou para a casinha ainda. Ele Não. ainda todo desconectado, né? Tanto que ele está sob tratamento, porque fazendo um parênteses rápido aqui, não sei se você já conhece esse livro, essa obra, se você já leu ela, caso você tenha lido, me desculpe, só para a gente voltar um pouquinho, esse livro aqui, ele vai falar sobre o centro de mensageiros, né? Os espíritos que são preparados no plano espiritual para retornar à Terra e serem cartas vivas do Evangelho aonde estiverem. Então, aonde você estiver, você é uma carta viva do Evangelho. Então, mas lembrando, somos cartas vivas, mas aqui está um grupo de espíritos que está sendo desenvolvido, trabalhado para lidar, atender com as demandas humanas, dentro da necessidade do Evangelho, nas suas amplas variações, né? com o diferencial da criatura humana. Então, a gente vai ter cartas vivas do Evangelho no budismo, no hinduísmo, no catolicismo, no judaísmo, aonde for, né? Não é só dentro da casa espírita que tem a carta viva do Evangelho, né? Os mensageiros. Só que nessa parte aqui é uma parte de reunião que fala dos espíritos que falharam drasticamente nas suas propostas, oportunidades de trabalho. Então, assim, só para voltar no que você falou, ele ainda não está inteiro, né? Ele está ainda muito desequilibrado, ele está sob tratamento, mas ele ainda não está bem, né? Então, ele está relatando para nós aqui, o André está relatando para nós, o porquê que ele não está bem. Uhum. Ele está ali e ele não está bem. Qual que é o motivo dele não estar bem? Aí ele está contando para nós o que causou esse não estar bem dele, que é muito dramático, né? Mas muito obrigada, viu? Não entendi agora. Porque realmente eu li esse livro, mas já tem mais de 20 anos. Porque meu pai tem todos, né? Aí eu vou até pegar ele com ele esse final de semana para me ler de novo. Não, foi bom. Que bom. Obrigada. Elaine, a palavra é sua. Então vamos lá. O que diz? Tornei admirado, né? André perguntando para ele. O meu amigo compreenderá sem dificuldades. Imagine que, com um cabedal dessa natureza, ao invés de auxiliar os outros, perdi-me em mim mesmo. É que, segundo concluo agora, Deus concede a sensibilidade apurada como espécie de lente poderosa que o proprietário deve usar para definir roteiro, fixar perigos e vantagens do caminho, localizar obstáculos comuns, ajudando ao próximo e a si mesmo. Procedi, porém, ao inverso. Não utilizei a lente maravilhosa no Mister Justo.
Eu até sinalizei aqui de vermelho, porque ele está falando, né, que Deus concedeu a ele um dom de uma sensibilidade apuradíssima para ele poder ajudar, né, as pessoas, e ele teria, com esse dom, a possibilidade de até antever alguns perigos, de refazer caminhos, né? E, no entanto, ele se deixou levar pelo, digamos assim, pelo deslumbre do dom, né? Se perdeu no universo e, e ele vai explicar também, a gente vai falar mais aqui na frente o porquê, mas ele meio que se deslumbrou com o dom. Foi isso que eu entendi. Dá licença, Elaine. E Claro. aqui, uma observação aqui que a gente precisa anotar assim, na mente da gente, que ele fala assim, Deus concede a sensibilidade apurada como espécie de lente poderosa que o proprietário deve usar para definir roteiros. O proprietário. O proprietário somos todos nós, né? Cada um de nós recebe uma lente para caminhar aqui na Terra. Então, assim, ele não está falando especificamente dele, ele está se incluindo, mas ele está falando para nós de uma forma ampla, né? Então, somos todos nós. Então, ele está aqui passando por esse processo difícil de reequilíbrio dentro da lei, pelo uso, o mau uso da lente que ele recebeu. Mas todos nós recebemos uma lente. Então, isso aqui é algo que a gente deve guardar na memória, porque todos nós recebemos uma lente, né? Essa lente que nos faculta definir roteiros, fixar os perigos e as vantagens do caminho, gente. Fixar perigos e vantagens quer dizer que nós já temos maturidade para muitas coisas, e para as coisas que nós ainda não temos, nós recebemos o auxílio, né? Nós recebemos a oportunidade de aprender com as experiências dos outros. Aprender com experiências dos outros é uma vantagem, assim, de milhões na vida, de milhões. Quem aprende observando a vivência do outro, sai na frente. Sai na frente por quê? Porque se eu aprendo com o que você me ensina, eu não preciso errar como se eu desconhecesse. Então, essa lente que pode vir da observação das experiências alheias, como pode vir das nossas vivências, é uma lente que faculta todo mundo e que nos ajuda a perceber as armadilhas do caminho. Não tem armadilha na vida que a gente cai porque a gente escolhe cair. A gente escolhe cair. Né? Não tem jeito. Muitas vezes a gente vai falar assim, Senhor, por que eu escolhi viver uma coisa dessa? Essa arapuca já tinha cara de arapuca. E a gente cai. Então, assim, essa lente, ela nos é oferecida para essas coisas, né? Localizar obstáculos comuns. Comuns quer dizer o obstáculo que eu consigo divisar no caminho, você consegue, então a gente consegue observar dificuldades em comum, eu consigo observar no seu caminho, você consegue observar no meu, e a gente se ajuda. Ou aquele que tem mais experiência, que tem mais visão, alerta ao outro, auxilia ao outro, não é isso? Então, aqui ele deu uma chamadinha aqui para a gente, compartilhando com a gente que ele já havia percebido que não é só ele que teve lentes, né? Todos nós temos, todos nós recebemos. Obrigada, Elaine. Nada. Então, prosseguir. Deixando-me empolgar pela curiosidade doentia, apliquei-a tão somente para dilatar minhas sensações. No quadro dos meus trabalhos mediúnicos estava a recordação de existências pregressas com expressão indispensável ao serviço de esclarecimento coletivo e benefício aos semelhantes que me fora concedido realizar.
mas existe uma ciência de recordar que não respeitei como devia. Interrompendo um instante a narrativa, aguçava-me o desejo de conhecer-lhe a experiência pessoal até o fim. Foi nesse trechinho aqui, Renata, que eu fiquei imaginando que pode ter dado o bug, digamos assim, né? Que ele ficou tão fascinado com a recordação das vivências e que ele via, né, não só dele como a de outros, em algum momento ele pode ter ficado confuso, se ele estava olhando para quem ele devia ajudar, mesmo que essa pessoa tenha tido uma história pregressa muito ruim, e aí ele se perdeu nesse meio de caminho. Não sei se eu entendi certo, mas foi a percepção que eu tive. Também a sua percepção está certa. E a gente pode ir um pouco mais além, porque olha só, se a gente volta aqui um pouquinho, vamos voltar aqui um pouquinho, aonde ele diz assim, deixando-me empolgar pela curiosidade doentia. Ele já tinha uma faculdade, ele tinha uma faculdade mediúnica que era muito expressiva, ele conseguia divisar a vida, as experiências encarnatórias de outras pessoas, né? Ele conseguia acessar o passado dessas pessoas, conseguia ver, né, aonde foram as quedas. E isso, aí a gente pode pensar assim, gente, mas para que uma faculdade mediúnica dessa? Por que a pessoa vai conseguir ver o que eu realizei, os meus, né, passos infelizes lá atrás? Isso vai ajudar em quem? Em quê? Bom, uma pessoa que tem capacidade de discernimento, maturidade espiritual, vontade de ajudar, ela sabe consolar o indivíduo diante das dores, das dificuldades dele, observando um quadro. Observando, então, mais à frente, ele vai dar exemplos de pessoas que ele encontrou, que fizeram parte do passado dele e que agora estavam em experiências difíceis. Então, olha só, ele perdeu a oportunidade de ajudar para passar a ter uma curiosidade doentia. E aí o que acontece com ele? Ele entra naquele looping da monoideia. Ele ficou obcecado pelas coisas, né? Pela possibilidade de divisar essas fronteiras e até os recônditos lá das experiências dos outros. Mas qual é a finalidade disso? Se não é para ajudar, é apenas curiosidade. E a gente já viu que o André Luiz foi orientado nos livros atrás para que não usasse das oportunidades apenas pelo o espírito de curiosidade, porque o espírito de curiosidade não acrescenta em nada. E aí, só que esse irmão aqui, ele vai se complicando no exercício das sensações, que aquela potencialidade mediúnica que não foi trabalhada nele, não foi trabalhada para isso, né? Então, aqui ele diz assim, ó, no quadro dos meus trabalhos mediúnicos, das funções que ele deveria realizar, estava a recordação de existências pregressas como expressão indispensável ao serviço de esclarecimento coletivo e benefício aos semelhantes, que me fora concedido realizar. Né? O problema é sempre estamos no mas existe uma ciência de recordar que não respeitei como devia. Gente, o que é esse recordar que ele não respeitou como devia? Recordar a experiência, as vivências do passado atual ou presente, se você reconhece isso, se você tem acesso a isso, e você tem um
descumprimento, uma irresponsabilidade em ofertar o que você poderia ofertar, que é valoroso, é profundo, né? Dentro disso, porque existe um limite, né? Existe um limite. E ele fala, olha, porque é uma ciência, existe uma ciência de recordar, existe uma razão de ser, existe um porquê. E qual é o porquê? O que que ele fez que ele não respeitou como devia? Ele não ofereceu a mão como ele poderia ter oferecido. E, possivelmente, através disso, ele perdeu a oportunidade de ser útil com a mediunidade que ele possuía. Então, recordar a experiência do passado ou presente, e aí a gente deve lembrar, né? Que muitas vezes a gente lembra, a gente pensa assim, que recordar a experiência está inteiramente ligado a recordar o passado, né? Aquelas situações de regressões e etc. e tal. Mas você mesmo sabe, na sua área profissional, Elaine, que muitas vezes a gente recordar de coisas da nossa vida atual, do nosso momento presente, se a gente não está devidamente forte, a gente surta, Uhum. não é? Não existe os chamados gatilhos. Às vezes a pessoa está bem, ela passa por uma experiência assim, traumática, às vezes até em grupo, ou a experiência traumática de uma outra pessoa, é, é, conecta ela com uma experiência ruim que ela teve em algum momento da vida dela, porque ela não estava preparada, não estava madura, aquilo não estava tratado. Então, muitas vezes a gente acha que o problema está só na regressão espiritual. Ah, eu vou buscar a regressão espiritual para eu compreender algumas coisas. Eu tenho maturidade para buscar alguma coisa? Eu tenho maturidade para saber o que eu fiz ou o que eu não fiz, como eu andei ou como deixei de andar? Possivelmente eu não tenho. Possivelmente eu não tenho. E isso a gente tira a base de agora, da nossa experiência. Tem coisas da minha experiência pessoal e particular na vida que eu, ao longo, eu na idade que eu estou, eu ainda não estou preparada para lidar, para mexer. Agora, né? Nessa encarnação, você imagina outras tantas. Pois não, Gilberto? Eu nem ia falar mais nada, já ia tirar minha mãozinha, porque o meu comentário foi exatamente essa parte mais final do seu comentário. A maior proteção que nós recebemos no nosso processo reencarnatório, quer dizer, no momento onde a gente vai voltar para a carne, lá do plano espiritual, se a gente já teve essa visão de nossas vidas passadas, porque não são todos os espíritos desencarnados que lá no plano espiritual revêem as encarnações passadas. Não são todos, tem uns que não têm condição nenhuma de rever as suas vidas passadas. Já começa por aí, porque se ele, quando ele entra em contato com as vidas passadas dele, lá no plano espiritual, ele entra em desequilíbrio, dependendo do estado onde que ele se encontra. Então, vocês imaginam que a maior proteção que nós recebemos ao retornar é o véu do esquecimento. Isso nós espíritas estudamos, tem muitas obras falando sobre o assunto longamente. Então, não são todos nós que estamos em condições de ter contato com as coisas que nós já fizemos. Temos até lampejos, temos até ideias, mas não uma visão clara. E nesse capítulo aqui, o Joel teve uma visão clara. Então, faz parte do estudo espírita saber sobre o véu do esquecimento, saber sobre as vidas que nós já vivemos, dos erros que nós já cometemos.
Mas quando a gente olha para nós e vemos todas as nossas coisas boas que conseguimos fazer e todas as coisas ruins que ainda insistimos em praticar, nós temos uma clara noção de quem nós fomos em vidas passadas. É interessante esse capítulo, conforme a Helene falou lá no iníciozinho, ele é pano para manga, ele é muito profundo. Era só esse comentário, obrigado. Mais alguém, gente? Eu acho que em cima disso que vocês falaram, é que a gente pode pensar que a ignorância às vezes é uma bênção, né? É uma bênção que protege. Mas vamos lá. Em seguida, continuou no mesmo diapasão. Diapasão é no mesmo tom, né? Na mesma toada, alguma coisa assim. Peraí que eu estou ajeitando o slide. Ao primeiro chamado da esfera superior, acorri apressado. Sentia intuitivamente a vívida lembrança de minhas promessas em nosso lar. Tinha um coração repleto de propósitos sagrados. Trabalharia. Espalharia muito longe a vibração das verdades eternas. Aí ele já fala qual que era a missão dele, né? Nos primeiros chamados, ele sentiu, ele já sabia o que ele tinha que fazer, né? O que ele tinha prometido em nosso lar, o que ele foi preparado e que ele tinha que trabalhar e espalhar, né? Os ensinamentos, as boas vibrações. Contudo, aos primeiros contatos com o serviço, a excitação psíquica fez rodar o mecanismo de minhas recordações adormecidas, como o disco sobre a agulha da vitrola, e lembrei toda a minha penúltima existência, quando envergara a batina sob o nome do Monsenhor Alexandre Pizarro, nos últimos períodos da Inquisição Espanhola. Aí foi o gatilho, né? A hora que ele lembrou da penúltima encarnação dele, e eu acho que foi a impressão que eu tive foi que foi o gatilho para ele se perder aí na missão dele. Tem duas situações aqui, Elaine, que é legal da gente conversar, porque olha só, aos primeiros contatos com o serviço, quer dizer, quando ele recebe o chamado, né, que chegou a hora, o momento, tudo trabalhando, tudo acontecendo, para que ele começasse essa seara, né, essas obras que já estavam gravitando em torno dele, ele atendeu de bom grado, vamos, Senhor, não é o que a gente fala? Vamos, Senhor, vamos, estou aqui, vamos embora. Só que nos primeiros contatos com o serviço, com a aproximação, né, o trato espiritual, o conhecimento das potencialidades mediúnicas, né? Os primeiros, porque ele estava inserido em um centro, né? Em um grupo. Então, com os primeiros contatos com esse serviço, a excitação psíquica. Então, a mente dele, que já tinha sido trabalhada para poder entregar essa potencialidade, deslancha. Aí, quando ele cita aqui, né, é como um disco de vinil sobre a agulha. Começou a desenrolar, a entregar o que tinha ali como potencialidade. Então, dentro desses mecanismos aflorando, né, a mediunidade, né, aflorou, começou a mostrar a sua potencialidade, ele se lembra da penúltima existência dele, da penúltima encarnação dele. E aí
ele vai lembrar o que tinha sido, só que isso não é para ele se deleitar. Lá, como um homem que envergou a batina, ele sabia o que ele tinha, vendo o passado dele, ele sabia o que ele tinha de mérito e demérito ali, né? Então, não era apenas, né, para ele saber. Né? É como se ele se transformasse num caçador de eu sei o que você fez no verão passado. E eu lembro que antigamente era tão comum as pessoas terem interesse, né, de saber, eu acho que hoje nem tem tanto mais, mas tão comum ter interesse em saber o que você foi na última encarnação. Eu sempre tive para mim que nunca foi nada de bom. Então, nunca tive interesse de saber nada, mas eu sempre encontrei com pessoas com ávida curiosidade sobre isso, e ávidas em passar para frente, que encontraram uma pessoa que sabia dizer quem era, quem não era, que isso e aquilo. Então, isso não era essa descoberta dele, essa visão desse passado dele, dessa história dele, né? Não era para ele se deleitar, era para ele se endireitar e ir trabalhar, e ir ajudar, e servir, né? Obrigada. Nada. Mais alguém? Então, vamos lá. Foi então que abusei da lente sagrada a que me referi, a volúpia das grandes sensações, que pode ser tão prejudicial como o uso do álcool, que embriaga os sentidos, fez olvidar os deveres mais santos. Aí ele fala que aí ele se atirou de cabeça no dom e na curiosidade, em esmiuçar coisas que não tinham nada a ver com a missão dele aqui, e esqueceu do que seria a missão, né? Fez olvidar os deveres mais santos. Bafejaram-me claridades espirituais de elevada expressão. Desenvolveu-se-me a clara evidência, mas não estava satisfeito senão com rever meus companheiros, visíveis e invisíveis, no setor das velhas lutas religiosas. Impunha a mim mesmo a obrigação de localizar cada um deles no tempo, fazendo questão de reconstituir-lhes as fichas biográficas, sem cuidar do verdadeiro aproveitamento no campo do trabalho construtivo. Então, era meio como se ele tivesse só recuperando os arquivos, né? No meu entendimento, foi, olhou para fulano, viu o que ele foi no passado, aí só começou a recuperar a ficha dele, os arquivos dele, e começou a procurar por outros também, que ele teve a curiosidade de ter interesse, mas não de usar aquele conhecimento, aquela informação para, né, trabalhar com aquela pessoa, tentar, para cumprir a missão dele, né? De melhoria do espírito, de evolução. Então, foi aí que ele se perdeu completamente na missão dele. Algum comentário até aí, gente? Pode falar, Rosa. Eu entendi também isso aí, Elaine, e que ele também deixou de aprender muita coisa, né? Porque no momento que ele, ele desnudava cada pessoa, né? Porque, imagine, a pessoa chega perto do outro e ele sabe o passado dele, é igual a Renata falou aí, né? Eu sei que você fez no verão passado. Então, já imaginou? É invasivo. Ele tinha que aprender a lidar com isso, né? Não deve ser fácil mesmo. E aprender o que fazer com aquilo, né? E foi o que ele ficou aí
as sensações vieram, não deixaram com que ele se voltasse mais para o dever. Aí o dever, vamos dizer assim, o dever santo, né, o dever a ser cumprido, e ele se deixou levar, ele foi levado por essas sensações, e a gente pode até imaginar, né, o que ele deve ter, como ele deve ter usado isso, né? E mesmo, ele fala, bafejaram-me claridades espirituais de elevada expressão. Eu entendi aí que foi soprado ao ouvido dele, foi chamado, né, também a atenção para, olha, está caminhando para um outro lado, né? Houve essa ajuda. E ele não conseguiu captar, né? E olha, ele teve muita ajuda e muita condição, muita capacidade, né? Vamos dizer assim, ele deve ter aprendido muita coisa lá no Ministério da Comunicação, porque depois ele vem a clarividência, né? Então, ele tinha uma bagagem enorme, uma mala para abrir e realizar muitas coisas aí. E fico pensando que deve ser isso também que fez com que ele ficasse assim, com a cabeça ruim depois, porque imagina, né, a gente saber tanto, você tem que lidar com aquilo, administrar aquilo, e ainda não ter feito como deveria fazer, como foi preparado para fazer, né? É isso que eu queria falar, só isso. Eu meio, a hora que eu li esse parágrafo, eu meio que visualizei aquela pessoa, e aí agora eu estou falando do insano mental mesmo, né? Da pessoa que está num estado de insanidade mental, que ela tem um pensamento muito acelerado, ela te faz um tanto de pergunta desconexa ao mesmo tempo e muda de um assunto para o outro, ao mesmo tempo que ela está te perguntando de uma coisa, ela já te pergunta de outra. Então veio isso na minha cabeça, né? Que a pessoa não consegue nem processar as informações que está recebendo, mas está sempre em busca de mais, sempre em busca de mais, sempre em busca de mais. E aí né, descompensa totalmente. Isso mesmo. Mas esse caso que você citou, né, da pessoa que tem essa alta rotação mental, né? Parece que a mente, assim, claro que a gente não para de pensar, mas a gente tem pensamentos mais lineares, coisas mais amenas, né? É, é, no caso dele, nesse momento aqui dessa encarnação dele, ele não está nesse expoente que você citou, né? Ele não está, porque ele cita aqui, ó, que ele se envolveu, ele se deixou levar pela volúpia das grandes sensações que podem ser tão prejudiciais, e isso eu achei fantástico, a forma como é colocado, como o uso do álcool que embriaga os sentidos. O embriagado, né, o entorpecido por alguma coisa, ele se felicita naquele banzo, naquela situação que ele está. Então ele ficava extremamente feliz, satisfeito. Ele norteou o caminho dele pelo caminho da curiosidade, que é o desserviço. Por isso André Luiz foi alertado tantas vezes para não entrar nesse desserviço da curiosidade infrutífera. E aí, a partir disso, o Joel, ele começa a se aproximar de forma perigosa e continuada com a monoideia. O que é a monoideia? É a ideia que se repete. Qual que era a ideia que se repetia para ele? A da curiosidade pela curiosidade, né? Tanto que ele está falando aqui que ele foi alertado, que ele era bafejado pelos bons espíritos. Mais à frente ele vai falar que a clara e a audiência, a capacidade de ouvir também,
né? Dilatou. Então, assim, ele tinha, como Rosa falou, ele tinha muito a favor dele, e ele optou pela parte que é a viciante, que é a parte da curiosidade pela curiosidade, sem nenhum serviço efetivo. Então, o indivíduo nessa condição que você citou agora e muito bem, é um indivíduo que já destrambelhou o seu sistema mental, né? Já está assim em um novelo que a pessoa não consegue parar, ela não consegue estabelecer uma linha de conversa, ela não consegue se apacentar. Ali, o indivíduo que apresenta essa condição mental, ele já está com essa mente, com essa faculdade dele prejudicada, danificada. Agora, quais meios danificou isso, a gente não sabe, né? Porque é infinitas possibilidades. Aqui a gente está vendo uma, que é o caso do Joel, a gente está vendo uma. Mas o Joel ainda não chegou nesse que você deve encontrar na sua área de trabalho, né? Ele ainda não chegou lá, mas ele está caminhando aqui, ele está contando para a gente que ele está caminhando para isso, né? Então, é muito interessante que ele está mostrando para a gente os processos. Então, você deu um desfecho, né, com as pessoas que você citou, você deu um desfecho para algo que começa assim, com uma monoideia. Aquela ideia fixa, gente, a gente tem que ter cuidado demais com a ideia fixa. Aquela ideia que não sai da cabeça da gente, que a gente vira e mexe, a gente volta nela, obsessiva. Ele se obcecou pelo infrutífero da potencialidade do que ele podia realizar. Vamos pensar aqui, o que ele poderia realizar encontrando com pessoas que fizeram parte, né, do passado dele, que ele conheceu em alguma circunstância e que hoje está passando por situações muito difíceis na vida. Confortar, esclarecer, falar, olha, tudo que nós estamos recolhendo hoje é devido a um plantio infeliz, tenhamos fé. É uma das situações, né, gente? Uma das situações. Ele, como esse médium dentro dessa potencialidade, meu Deus, nem me ocorre o que ele poderia realizar a mais. Então, ele está tratando para a gente, né, da problemática que ainda vai chegar nisso que você citou. Ainda vai chegar. Então, quando você encontrar uma pessoa assim, você fala, meu Deus do céu, o que esse irmão fez com essa mente dele, né? Porque são as ideias fixas de ontem, elas retornam agora, né? Imprimindo na gente o que já estava fora do lugar, o que já estava desorganizado. Obrigada, Elaine, por tomar seu... Desculpa por tomar seu tempo. Imagina, gente, está sendo ótimo. Esse capítulo E assim, já são 8:50, né? Eu acho que sugiro a gente parar aqui e retomar semana que vem, porque ainda tem discussão aí que eu acho que gasta mais um encontro. Sim, mas a Denise levantou a mão e eu acho interessante dela falar para a gente não Claro. para nós não perdermos e ela também não perder o que ela gostaria de falar. Viu, Denise? Pode colocar. É porque eu não vi, não, eu não estou conseguindo ver aqui quem está levantando a mão. Sem problema. Eu também não estou conseguindo ver, não. Eu sou uma contribuição, eu não sei, na verdade, é um relato, nem sei se eu deveria falar, mas eu estou sentindo, estou remoendo aqui dentro que eu deveria falar e vou falar. Há uns anos atrás, eu, né, sempre sonhava com coisas que vinham acontecer depois, sabe? Aí, quando a gente está, principalmente quando a gente está iniciando na doutrina espírita, a gente é muito assim, querer fazer coisas, ajudar o outro, sempre comete alguns erros. E eu, numa certa época, eu sonhei com um acidente de uma pessoa. Aí, levantei no outro dia, peguei o telefone, né, liguei para a pessoa, olha, você vai a Belo Horizonte, toma cuidado, porque eu sonhei com você.
sofrendo um acidente no trevo da entrada da cidade, tudo isso. A pessoa me xingou de tudo enquanto é nome. Só não me chamou de santa. Aí, eu desliguei o telefone. Aí, eu sentei na minha cama e falei com Deus assim, Deus, para que eu tenho esse tipo de sonho? Se não for para ajudar as pessoas, eu não quero mais. Por favor, não me deixe mais sonhar. Eu não quero mais ficar sabendo de coisas que depois vim a realizar. Eu não posso ajudar, eu também não quero ter mais esse tipo de sonhos. Acabou, nunca mais eu tive esse tipo de sonhos. Graças a Deus, acho que foi atendido. Não sei se eu fiz certo ou se eu fiz errado, mas eu fiz. Pedi a Deus, tive uma conversa com Deus e falei, não quero mais. Se eu não posso ajudar, eu também não quero mais. É só isso que eu queria falar mesmo. Ô, Denise, ô, gente, rapidinho, tá? Só para também não perder a oportunidade da réplica desse testemunho da Denise. Mas, Denise, em mediunidade é muito comum alguns médiums, né, que têm essas faculdades, questionar, olha, por que eu não posso? Às vezes o médium ele consegue ouvir nitidamente os espíritos, né? E aí algum espírito está próximo e casa do médium, né? Está próximo daquela pessoa que o espírito gostaria de passar uma mensagem, e o espírito fala coisas e tal, e pede para o médium transferir para o encarnado. E aí, nesse momento, eu já ouvi algumas pessoas falando, mas por que eu não posso falar, né? Se o espírito pediu, não é uma coisa ruim, por que eu não posso falar? Isso também vale para os sonhos, tá, Denise? Mas como eu nunca ouvi relato de sonhos, eu estou falando de outra situação. Porque muitas vezes as pessoas não estão preparadas para ouvir aquilo. Às vezes as pessoas não estão preparadas para ouvir as cartas consoladoras que elas vão buscar. E olha que a espiritualidade só vai enviar para elas aquilo que elas dão conta. E muitas vezes a gente já viu isso, né? Lá acontecer com o Chico, esse não é meu filho, ele não fala assim, etc. e tal. Então, muitas vezes a pessoa não está preparada para aquilo que ela vai receber, seja uma orientação, seja um aconselhamento, no seu caso aí, ó, eu tive um sonho, tal, 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 né? Tenha mais cuidado. Às vezes a pessoa não está preparada para isso. Então, o médium que tem essa faculdade e muitas vezes não sabe como agir com isso, o ideal é que ele haja através do silêncio. Vai pensar, né? Vai raciocinar, olha, será que fulano teria condições de receber essa orientação? Vamos conversar com outras pessoas mais, né, maduras, para conseguir ajudar a gente a pensar. Será que eu posso falar isso para aquela pessoa dessa forma? Ou será que eu posso fazer uma oração, pedir a Deus para, olha, se eu vi isso, Senhor, se isso estiver no caminho, né, na zona de convergência com esse irmão, por favor, ponha as suas mãos sobre ele. A gente direcionar, porque muitas vezes a gente não sabe como a pessoa vai reagir sob determinadas circunstâncias. Uma vez, uma pessoa falou comigo: olha, um espírito pediu para eu passar um recado para a pessoa, para outra pessoa, fulano de tal, o que eu faço? Eu falei: não passa, não passa. Você não sabe como a pessoa vai reagir a isso, você não sabe se ela tem condições nesse momento, se essa mensagem. Porque para o desencarnado, ele tem uma necessidade, ele quer passar a mensagem. Mas para o encarnado é outra situação, né? Existe a necessidade de quem fala e existe a condição de quem ouve. Será que quem ouve vai estar em condições de ouvir isso? No seu caso, você pode testemunhar que a pessoa não estava em condições de ouvir isso, né? Muitas vezes a pessoa fala assim, será que fulano está me desejando isso, e etc. e tal? Então, são coisas que a gente vai aprendendo. Eu acredito muito nisso, que vai se aprendendo a lidar. Desculpa É, pelo tempo.
mas é só uma coisa assim, o meu pedido também veio, mas porque se estava se tornando uma coisa muito corriqueira, sabe? Eu sonhei um dia, uma noite, que um colega lá, um rapaz da escola, tinha quebrado a perna. Eu cheguei lá no outro dia, tinha quebrado a perna. Eu falei, para que eu estou tendo esse tipo de sonho se eu não estou podendo? Por isso que eu fiz esse pedido a Deus. São coisas assim que eu precisava, sabe? É, emancipação da alma, né? Emancipação da alma. Você desdobra, você vê situações, porque se não tem a interferência direta de um espírito, não é mediúnico, né? Anímico. A alma sai do corpo e consegue ver situações que estão ainda a acontecer, estão distantes, né? Mas a gente entende que para tudo existe propósito. O fato da gente não compreender o propósito da situação não quer dizer que não há, quer dizer que a gente só não conseguiu entender ainda, né? Aí vale estudar, buscar orientação para poder lidar com essas situações. Obrigada. A Regina deseja falar, vamos escutá-la? Claro. Regina, pode falar. Regina, seu microfone está fechado. Isso. Mas, Rosa, desculpa, eu encostei aqui. Foi isso. Ah, você não quer falar, não? Não, eu estou só ouvindo hoje. Ah, Desculpa aí, porque ah, não. eu encostei aqui, não sei onde. Tá bom. Foi isso. Então, tá bom. Então, Elaine, ficamos assim. Então, voltamos na semana que vem com o restante do estudo, né? E quem gostaria de fazer a oração final para nós, por favor? Vamos convidar alguém, Marco, então? Vamos convidamos a Amanda. Amanda, será que seria possível você fazer a oração final para nós? Faço sim, sem problema. Estou pedindo a Deus, agradecendo Ele por essa noite, por esses ensinamentos, pelos nossos reencontros, né, que a vida traz todo dia, para a gente poder ser canal de luz para outras pessoas, para trazer essa consciência para a vida da gente. E que possamos ajudar e sermos luz na vida de todos que estão ao nosso redor, de todos que cruzam o nosso caminho, que possamos passar um pouquinho dessa centelha divina que está dentro de cada um de nós e que muitos, às vezes, têm essa dificuldade de acessar e que a gente possa ser um canal de auxílio para essas pessoas. Que a gente continue no nosso propósito, que a gente não se perca de nós mesmos. E agradeço a cada um de vocês que estão aqui hoje, os que não estão presentes, mas que vão escutar também, por a gente poder ter essa rede de apoio. E para os seres de luz que nos acompanham e não nos deixam sair do nosso caminho. E que a gente não esqueça nunca do nosso propósito e não nos perdemos dele. Amém. Que assim seja. Assim seja. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Eu quero agradecer a todos. Até semana que vem, se Deus Boa quiser. noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, obrigada.